Bom, nós temos agora o último painel, que é o painel de cloud e segurança. Nós temos um moderador, que é o Paulo Paliuzzi, ele é um especialista em segurança digital e PhD, que vai moderar esse painel. Por favor, Paulo, fique à vontade. E nós temos duas pessoas que vão participar junto conosco. O secretário do Ministério de Ciência e Tecnologia, o Virgílio Almeida. Por favor, Virgílio. O presidente da LOG, o senhor Eduardo Carvalho. E nós teremos hoje, excepcionalmente, no lugar do senhor José Nilo Martins, que é o gerente-geral da Amazon Web Services, que não conseguiu chegar dos Estados Unidos a tempo. Nós convidamos aqui com a grande parceria que a gente sempre tem, o Maurício Guedes, que é o diretor do Parque Tecnológico do Rio de Janeiro. Obrigado, Marcelo. Obrigado à organização do evento. Agradeço também a presença dos ilustres debatedores. Reparem que temos aqui a presença de um representante do governo, de um representante da área privada, da iniciativa privada e de um representante da academia. Estamos muito bem representados, né? Eu represento uma entidade de classe, que é a Cloud Security Alliance Brasil. Bom dia a todos. Sou Paulo Paliuzzi e vamos falar, então, sobre Cloud e Security. O mercado de TI no Brasil, pessoal, passa por um momento histórico de transformação. Empresas de todos os portes, tamanhos, buscam reduzir custos e buscam também agilidade no lançamento de seus produtos e soluções. Não há dúvida nenhuma que tais objetivos podem ser muito bem e mais bem alcançados com o uso da computação em nuvem. Hoje, então, a migração para a nuvem nas empresas não é mais uma questão de se, mas uma questão de quando. Nosso amigo César Tarion costuma dizer que até em 2020 o termo computação em nuvem vai se chamar simplesmente computação, porque tudo vai estar na nuvem, nada mais será diferente disso. Em função dessa tendência, então, surge um enorme mercado no Brasil. Os números que foram apresentados nos painéis anteriores corroboram, né, essa realidade. E esse mercado, pessoal, está praticamente desatendido, está carente. Além disso, tem uma demanda que cresce exponencialmente para serviços profissionais, que inclui consultoria para a construção das infraestruturas de nuvem pública, privada e híbrida. Além disso, a segurança para dar resguardo para esse ambiente corporativo de computação em nuvem assume, então, um papel preponderante nesse processo. E ele é essa segurança que viabiliza a confiança indispensável a essa migração. Muito mais do que uma questão de segurança de nuvem, é a questão da confiança. Eu preciso confiar no meu provedor de nuvem, eu preciso ter a confiança de que ele vai cuidar bem dos meus dados, que ele não vai me trazer prejuízo, que ele não vai me expor perante a sociedade. É esse debate, então, que a gente está querendo acalorar. E eu queria começar, então, com a primeira pergunta, essa dirigida, por gentileza, ao Fernando Carvalho, da LOG. Fernando. Eduardo, por favor. Desculpa, Eduardo Carvalho, da LOG. Obrigado, Eduardo. Eduardo, todo mundo é um cliente potencial de soluções em nuvem. Como está, então, o ritmo de adoção entre grandes e pequenas empresas no país? Se eu sou um provedor de soluções de nuvem, em especial de colocation, como eu sei que é o caso de vocês, para onde devo direcionar meus esforços? Muito obrigado, Eduardo. Bom, obrigado a vocês, obrigado, Marcelo, obrigado, Renato Botelho. Basicamente, eu vou dar um pouco de cor ao tamanho do mercado brasileiro hoje em Cloud Computing. Em 2013, 300 milhões de dólares. Em 2014, perto de 1 bilhão de dólares. O mercado de data center, em torno de 2 bilhões de dólares. Nós tivemos recentemente uma pesquisa da 451, uma empresa americana de pesquisas, que ela diz que 50% das empresas americanas já adotam soluções de data center e os outros 50% estão in-house. Essa mesma pesquisa no Brasil diz que 10% das empresas brasileiras adotam soluções de data center e 90% estão in-house. Então, quer dizer, a gente tem um longo mercado a perseguir, a buscar. Uma outra questão que é básica para as empresas adotarem as soluções de cloud computing é a gestão de mudanças. E é isso que os provedores, os data centers e as empresas de cloud computing precisam oferecer. Deixa eu só deixar claro uma coisa que é importante a gente ter ciência, que quando a gente fala em cloud computing, às vezes imagine-se que os servidores estão na nuvem. Acho que não é o caso aqui, que a plateia é especializada.
Esses servidores geralmente estão em data centers. Se você pegar o quadrante do Gartner, das 4 maiores provedores de soluções de cloud computing, hoje, no mundo inteiro, nós temos os 4 nos nossos data centers. Até pensando nisso daí, a gente está lançando uma plataforma que chama Cloud Exchange, na qual a gente abriga todas as empresas de cloud computing, a Oracle, também com soluções de cloud, por exemplo, e a gente faz um hub no qual o nosso cliente pode comprar soluções desses provedores dentro do nosso data center. É onde todo mundo se encontra. Seria uma nova concepção, um novo peering de empresas de cloud computing. E a gente está transbordando isso do resto do mundo para o Brasil, e a gente começa com isso em setembro. Mais ou menos é isso. Muito obrigado, Eduardo, pela participação. Quando se fala em mercado, não há como falar em mercado. Temos que ainda mais um mercado novo como esse de cloud computing, sem se falar também em talentos que são necessários para a gente poder alavancar esse mercado. E quando se fala em talento, nada melhor do que chamar um representante da academia, Maurício Guedes, para responder a seguinte pergunta. É percebida, Maurício, uma escassez de profissionais no mercado. É muito improvável imaginar que o Brasil possa criar um centro de excelência para treinamento de talentos para esse mercado de nuvem e segurança? E imaginarmos um centro apoiado e financiado por diferentes empresas com profundas raízes no Brasil, como ocorre lá fora. Eu, por exemplo, estudei na Universidade de Londres. Era comum uma série de investimentos de empresas nacionais, né, em projetos de pesquisa, linha de pesquisa acadêmica, para impulsionar os seus próprios mercados. O que falta aqui no Brasil e como que a gente pode fazer para operacionar e capturar uma grande fatia de valores, de recursos, né, que a gente sabe que existe disponíveis no mundo, para poder criar profundas raízes acadêmicas e de tecnologia em cloud e em especial na questão de segurança aqui no Brasil. Bom dia a todos. Eu queria agradecer esse convite para substituir um panelista, né, e esclarecer que eu não sou especialista em cloud computing, então eu estou me sentindo um pouco como aquele político que vai a um debate e não tem nenhum compromisso com as perguntas, quer dizer, ele vai responder o que ele achar que deve responder, né? Mas queria agradecer uma pergunta pertinente, no meu caso, que não é exatamente técnica na área de cloud computing. Bom, eu sou um observador já de quase 40 anos desse fenômeno aí da aproximação das universidades com as empresas, né? Não só no Brasil, mas em outros países. E esse é um desafio no mundo inteiro, né? Como é que a gente consegue conectar o mundo acadêmico do mundo empresarial? Eu diria que o Brasil e o Rio de Janeiro têm feito muito bonito nesse cenário. O que as universidades brasileiras avançaram nos últimos 20 ou 30 anos é impressionante. É impressionante. Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, há 40 anos atrás, um fenômeno surpreendente para a época, né, e que tem a ver com computação também. Em 1970, 71, a Petrobras resolveu levar o seu centro de pesquisas para dentro do campus de uma grande universidade. Isso era algo absolutamente inusitado no mundo. O conceito de Science Park ainda não era difundido. Os primeiros Science Parks europeus foram criados naquele ano, exatamente, né? E a Petrobras resolveu criar o CEMPES dentro do campus da UFRJ. Eu vou contar esse caso porque acho que ele ilustra bem o desafio e o potencial que a gente tem. Poucos anos depois, o preço do petróleo foi de $1 o barril para $12 em 4 meses, e depois subiu mais não sei quanto. Foi um desespero no mundo com relação ao suprimento de petróleo, e a Petrobras resolveu ir para o mar e precisava encontrar cientistas que conhecessem comportamento dinâmico de estruturas. Aonde se pode encontrar especialistas desse tipo? Provavelmente no Japão, nos Estados Unidos, em países que têm terremotos, que têm furacões. Mas a 500 metros do centro de pesquisas da Petrobras tinha um grupo de pesquisas, liderado pelo professor Fernando Lopo Carneiro, que trabalhava com comportamento dinâmico de estruturas e era reconhecido internacionalmente na área acadêmica como um grande centro de excelência. O resto da história vocês conhecem, o Brasil quebrando recordes seguidamente de produção de petróleo no fundo do mar. É claro que muitas outras empresas e universidades têm participação nesse processo.
Na área da computação, nós temos grandes desafios e grande carência de recursos humanos no Brasil. Na verdade, nós somos paupérrimos em termos de profissionais graduados em universidades. O Brasil tem feito avanços importantes na área da educação, mas hoje apenas 17% dos jovens entre 18 e 24 anos estão na universidade. É um dos níveis mais baixos da América Latina, um dos índices mais baixos da América Latina. Então, o Brasil é aquele país que você tem que tomar cuidado com os números, porque, em números absolutos, os nossos números são bastante impressionantes. Nós formamos 15 mil doutores por ano. Mas, em números relativos à população e ao tamanho dos nossos desafios, nós temos muito o que fazer. Eu acho que a área do cloud computing, da computação em geral, da tecnologia da informação em geral, nós temos a vantagem de termos um contingente importante de profissionais da área da matemática, por exemplo, né, que ficavam um pouco alijados da atividade econômica, da inovação do ponto de vista da atividade econômica e que podem ser capturados por esses desafios. Obrigado. Você tocou num ponto-chave, né? É sempre importante considerar que, embora a gente tenha dividido aqui o painel nos 4 tópicos, nos 4 pilares da atual era da TI, que seria a computação em nuvem, mobilidade, redes sociais e Big Data, na verdade, eles estão entrelaçados, né? E eu ouso dizer que a computação em nuvem é que provê toda a infraestrutura necessária para viabilizar os demais pilares. E essa preocupação sua, que você falou de aproveitar pessoas como matemáticos, estatísticos, todas essas 4 áreas são áreas multidisciplinares, que envolvem e carregam essa demanda muito forte de profissionais desse tipo. Deixa eu passar agora a palavra para o nosso secretário Virgílio, assunto sobre leis e regulamentações. Todos acompanharam o evento do caso Snowden. Eu tive a oportunidade de aparecer em 2 entrevistas no Fantástico para poder debater sobre esse tema, é a minha especialidade. E isso gerou profundos impactos no Brasil. Um deles é a aceleração da aprovação do Marco Civil, que já foi comentado aqui em painel anterior. Mas tem uma outra questão, que é a questão de soberania de dados em relação à nuvem, que são conhecidas, né? E o Brasil está trabalhando em um projeto de lei, diferentemente do Marco Civil, para a proteção dos dados pessoais dos seus cidadãos, ou seja, qualquer dado de cidadão brasileiro sob a custódia do governo, que seria estabelecida a exigência desse dado ficar armazenado no país. Até que ponto, na sua opinião, senhor secretário, tal regulamentação pode estimular ou inibir o mercado de computação em nuvem no Brasil? Bem, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Deixa eu colocar, talvez, o contexto dessa questão do ponto de vista do governo, né? Se nós olharmos para o futuro, o que nós vamos ter? Nós temos necessidade de ter no país uma grande infraestrutura de informação. Essa infraestrutura é composta pelas redes, né, as redes de telecomunicação, ela é composta pelos data centers, que vão oferecer serviços de armazenamento, serviços de colocation, serviços de hosting. Esse seria, então, uma infraestrutura tão importante para o país, feito hoje a infraestrutura viária, essas outras infraestruturas. O país vai depender disso para o futuro. Então, nós já vimos aqui um pouco sobre a parte das redes de telecomunicação. O diretor da presidente da Alog falou sobre a parte de data centers que vão oferecer os serviços de computação em nuvem. O que a gente observa do ponto de vista do governo é que nós estamos falando de infraestruturas novas, modelos novos que vão sendo formados. Então, muitas dessas iniciativas demandam adaptações, mudanças que vêm sendo, então, colocadas, quando elas são amplas, pela legislação. Então, o primeiro caso foi a questão do Marco Civil. Ele já oferece um pano de fundo de garantia ao cidadão. Então, ele já oferece parte disso, porque o resto vai ser determinado agora por um processo do detalhamento do decreto da regulamentação do Marco Civil. Mas ele já coloca a questão da neutralidade, a questão do direito à privacidade, a questão da necessidade de guardar os registros de logs, né? Então, isso cobre parte das questões
dos dados no data center, por exemplo, né? O cidadão ou a empresa já sabe a quem recorrer a uma legislação caso se sinta prejudicada por alguma dessas questões. Acontece que a situação é muito mais complexa do que isso. O detalhamento dessas informações pessoais, o tipo de transporte que se pode fazer dessas informações pessoais, como que essas informações passam por questões transfronteiriças. Então, isso tudo vai ter um impacto na computação em nuvem. Que, por exemplo, outros países, na Europa, por exemplo, que tem uma legislação de proteção de dados pessoais, os serviços de computação em nuvem aqui só são aceitos se tivesse aqui o mesmo nível de proteção que aquele determinado país tem. Então, tudo isso é interligado. Nós estamos falando de algo global. Então, isso está em construção. A minha expectativa, a minha visão, que a construção de um ambiente regulatório facilita, porque diz o seguinte: as regras são A, B e C. Alguns gostam, outros não gostam, mas sabem quais são as regras. Então, esse é um ponto importante. Um outro ponto que eu acho que vale a pena mencionar é a observação feita. Carlos, né? Eduardo, terceiro que é seu nome, desculpa. Porque tinham 2 Fernandos aqui, chamaram você de Fernando e eu chamei de Carlos. Eduardo. Você mencionou o seguinte: no Brasil são 10% apenas que usam data center. Eu acho que tem um aspecto interessante, subjacente a essa observação dele, é que o governo não usa muito no Brasil. E o fato do governo não usar, ele não dá o exemplo. E nós, no Brasil, como também na China, gostamos dos exemplos do governo. E o governo não usa. Nós podemos discutir no próximo bloco por que o governo não usa. Muito obrigado. Faça as suas colocações, Fernando, por favor. Excelente a colocação Eduardo, do Fernando. Eduardo. Pode me chamar de Fernando agora, fica melhor. Vai sem querer. Não tem problema. Meu nome é Eduardo, tá, pessoal? Tem certeza? Tá bom. Mas existe, a respeito dos talentos, a gente tem algumas ações do governo em cima de incentivos fiscais tanto para data center, já existe, e já existe também para inovação. Existe uma lei, acho que é 6.304/13, que diz que se você destinar 2,5% do seu faturamento bruto em inovação, você vai ter uma... Está certo a lei, né, doutor? Você vai ter um incentivo e você tem que destinar desses 2,5%, 1% para universidades e centros de pesquisas também. Então, tem aí já alguma ação do governo em cima disso. Precisa ter mais? Precisa, mas já há alguma coisa só para enriquecer um pouco mais os dados. Muito bem colocado. Eu lembrei agora de um dado que o Marcelo Haddad comentou no painel dele, que tem a ver com o que o Virgílio comentou aqui, que diz respeito a que o mercado gosta de estabilidade. Se as regras forem bem definidas e de forma em advance, né, de forma proativa, agiliza muito. Olha, já sabe, pode não gostar da regra, mas as regras são essas. Então, é importante ter essa estabilidade para poder a gente consolidar aqui no Brasil o mercado de nuvem. Os recentes acontecimentos que despertaram o governo em relação à segurança de dados, eu vou dar alguns exemplos, tiveram impacto mundial, né? Voltando ao caso Snowden, pela Cloud Security Alliance, nós fizemos uma pesquisa no ano passado e constatamos que o Vale do Silício há uma estimativa de perda de 35 bilhões de dólares só no mercado de computação em nuvem até 2016. Esse assunto gerou uma série de repercussões na mídia. Aí estávamos fazendo uma reflexão aqui pela Rio Negócio, né, e pensamos, poxa, esse dinheiro é uma demanda reprimida. Não vai ser gasto lá, mas vai ser gasto em algum lugar, porque algum ponto tem que ser viabilizado no mercado de nuvem. Então, será que fatos como esse pode inibir ou criar oportunidades para empresas que operam na região? Falando em empresas, vamos chamar o nosso representante da área privada, por gentileza, Eduardo. Eu acho que pode fomentar. O próprio Marco Civil deve fomentar empresas procurarem data center. Existe até a lei que obrigaria as empresas internacionais a deixarem seus dados aqui. E eu, particularmente, a minha opinião sobre esse ponto é um pouco polêmica. Eu acho que a curto prazo seria bom, a longo prazo seria ruim. Dentro do arcabouço nosso, que a gente citou tanto legal, isso daí poderia ser mais um impeditivo para as empresas internacionais virem para cá. Mas eu acho que isso pode fomentar, sim. Alguém quer fazer uma colocação? Isso não foi aprovado, diga-se passagem. Se fosse aprovado, eu acho que seria um impeditivo.
Entendi. A longo prazo, não a curto prazo, porque as empresas já estabelecidas seriam obrigadas a trazer os dados lá de fora, se quisessem continuar aqui. Obrigado, Eduardo. O Maurício quer dar um complemento. Pode ser esse aqui? Está ótimo. Eu vou apenas ilustrar com um caso pitoresco. Eu acho que esse caso Snowden ele gera oportunidades de negócios em muitas áreas, não só na área de TI, né? No ano passado, o nosso parque recebe muitos visitantes ilustres, e no ano passado recebemos a visita do rei da Suécia, com uma comitiva. E eu comentando que o rei da Suécia viria na semana seguinte com o diretor de uma grande empresa americana, e ele coçou assim o nariz e disse: realmente, naquele momento estava ainda a disputa para a venda dos caças ao Brasil, né? Realmente é um momento da Suécia tentar efetivar essa venda, porque o caso Snowden estava no auge da sua repercussão, né? E conversando com o rei num dado momento, eu perguntei: e a venda dos caças, o que o senhor acha? E ele disse: não, eu acho que dentro de um mês isso vai estar resolvido. Eu pensei comigo, esse rei é muito otimista. Passou 2 semanas, foi anunciado que o Brasil compraria os caças da Suécia. Então, as repercussões em termos de oportunidades ou fracassos em negócios, elas vão extravasar para muitas outras áreas que envolvam a segurança de alguma maneira. Muito obrigado. Algum complemento, Vigílio? Sobre essa questão das oportunidades de negócio, eu acho que tem sim, e elas podem ser aproveitadas pelas empresas brasileiras. Por exemplo, né, você tinha órgãos do governo que usavam como serviço de armazenamento empresas cujos data centers estavam nos Estados Unidos. Esses órgãos do governo se sentiram ameaçados por isso. Quer dizer, não que exista uma legislação, mas a opção por aquisição de serviço passa então, por questões como: olha, vamos privilegiar, dar preferência àquelas que têm os servidores no Brasil, porque isso acaba sendo uma certa garantia, enquanto essa questão não é completamente entendida ou resolvida, né? Esse é um ponto. Um segundo aspecto importante, e que também deve gerar negócios, é o seguinte: o país tem que ter uma autonomia nessas questões de segurança. O país tem que desenvolver suas tecnologias aqui. Não todas, mas todos os países que têm uma economia do porte do Brasil têm o seu desenvolvimento autônomo. Então, o país tem que privilegiar investimentos para o desenvolvimento de tecnologias de proteção, de segurança, de data center. Às vezes as pessoas me perguntam no exterior: mas por que vocês querem um data center de tal companhia no Brasil, se um data center emprega 10 pessoas, 12 pessoas? É porque o que há em torno de um data center, e aqui o Eduardo, você não me deixa errar o nome agora, o Eduardo sabe muito bem nos mostrar que há uma série de serviços de refrigeração, serviços de fornecimento de energia elétrica complexos, que têm uma resiliência muito grande, serviços de telecomunicação mais elaborados, com qualidade de serviço mais elaborados. Então, o data center em si, embora empregue poucas pessoas, ele traz em torno dele uma série de novas tecnologias. E, de novo, voltando ao ponto, os data centers são elementos essenciais dessa infraestrutura que o país tem que construir para o futuro. Então, portanto, ele tem que ter gente e empresas no país que forneçam esse tipo de serviço. Perfeito, Vigílio. Complementando? Isso atrai mesmo, e assim atrai operadoras internacionais também, fazendo com que venham negócios da China. A gente inaugurou recentemente um site aqui com grande ajuda da Rio Negócio, em Del Castillo, e a gente tem trazido clientes da França, da Ásia, da Europa, da Ásia, de outros continentes para cá. Isso é um grande atrativo. E como o Virgílio disse, fomenta mesmo o negócio local. Já que tocamos nesse assunto, o Brasil, gente, pode ser, então, um verdadeiro player global, relevante no mercado de data center. Vocês concordam com essa frase? Se concordam, quais devem ser os próximos passos? Pergunto para os 3 agora, cada um na sua área. Bom, da minha área é o seguinte: nós fomos adquiridos recentemente, nosso capital hoje é 92% de uma empresa americana chamada Equinix, que, para vocês terem ideia da amplitude dessa empresa no mundo,
E nos Estados Unidos, 80% do tráfego internet americano passa por dentro da Equinix. É uma empresa que investiu aqui no Rio de Janeiro muito. Hoje, a gente falou em número de funcionários, a gente tem em torno de 540, sendo que 300 trabalham aqui no Rio de Janeiro. Voltando um pouco à sua pergunta, eu acho que a gente já é um centro global. A gente atrai empresas de outros continentes para cá. A gente, com certeza, já está na cara do mundo para isso daí. É a sexta ou sétima economia do mundo, com 200 milhões de habitantes. É impossível não olhar para o Brasil. Sim, claro. Especificamente no mercado de data center, que a gente virar um mercado, assim, o Brasil virar um player global específico em data center. Próximos passos, na sua opinião? Eu acho que, para a gente abrigar mais empresas aqui, a gente tem alguns pontos que nós deveríamos atacar. A escassez por exemplo, de infraestrutura elétrica. Esse é um ponto que é impeditivo para a gente. A gente sofre muito porque a gente tem um fornecedor em São Paulo e um fornecedor no Rio de Janeiro. Então, ele incide direto na nossa atuação. Isso daí é terrível para a gente. Se nós tivéssemos um setor um pouco mais aberto, não tem ninguém da Light nem Eletropaulo aqui, né? Eu acho que seria seria salutar para a gente. É sabido que essa questão de energia elétrica é impactante em data center. A gente sempre ouve falar de data centers que são colocados muito próximo dos polos, né, para poder minimizar por causa da refrigeração, não é isso? Exatamente. Isso são duas coisas. A qualidade da energia elétrica entregue, às vezes, não é a melhor. Isso também fomenta o negócio de data center, porque nós temos uma verdadeira usina de energia que nos dá uma autonomia de sobreviver durante 7 dias ininterruptamente, sem o fornecimento da concessionária, porque a gente constrói uma estrutura para isso. Agora, a gente não gosta de usar a estrutura, porque é extremamente onerosa, então a gente prefere usar a estrutura do fornecimento da concessionária. Maurício, quer complementar? Obrigado. Eu não teria condições de responder especificamente com relação ao data center, né? Mas em todas as áreas ligadas à tecnologia, ligadas à indústria do conhecimento, eu acho que uma grande barreira é a formação de talentos. Nós precisamos avançar muito em quantidade e talvez mais ainda em qualidade. Durante muitos anos, o Brasil fez a opção de crescer, ainda que modestamente, mas o crescimento do número de vagas nas universidades era feito com base no crescimento das universidades privadas, desvinculadas da atividade de pesquisas. E, sob a ótica do negócio, essas universidades ofereciam cursos em áreas que dão um retorno para os seus investidores, como direito, como administração, nada contra essas áreas. Um pouco contra o direito, né? Sempre. Eu acho que, nesse ponto, devemos ter um consenso aqui. Desculpe o Marcelo Haddad, que é advogado. Advogado, coitado. Está rindo aqui. Descaracterizado. Mas o fato é que não são essas áreas que vão propiciar o avanço da tecnologia, né? O avanço da inovação tecnológica. Então, eu acho que esse talvez seja o maior desafio, não sei se para data center, mas na área de tecnologia da informação, ainda é a formação de profissionais qualificados. Vigílio, próximos passos para viabilizar e tornar o Brasil um verdadeiro player global em data center. A sua pergunta é se o Brasil pode ser um player global. A resposta é sim, não tem nenhuma dúvida, porque os data centers e os serviços de computação em nuvem são alimentados pelos outros serviços de TI. E se o Brasil é um dos 5 países de maior investimento na área de TI, certamente ele vai caminhar. Não sei que as coisas não crescessem dessa maneira, mas tudo indica que vai. Então, ele tem todas as condições para ser um player global entre os 5 ou 6 primeiros países onde essas instalações deveriam existir. Agora, o que poderia ser feito para acelerar isso? Primeiro, uma adoção maior por parte do governo. Esse é um ponto importante que eu acho que no futuro próximo deve ocorrer. Segundo, há alguns elementos que tornam
mais difícil a competitividade dos data centers aqui, comparado com outros locais, outros países da região. Por exemplo, na questão de energia elétrica, já foi falado aqui, o próprio custo da energia elétrica comparativamente com outros países, a questão do custo dos serviços de telecomunicação, o custo de pessoal, embora pessoal não seja algo tão forte, porque não requer um grande número de pessoas, né? Por outro lado, a economia brasileira é muito competitiva, ela é muito mais competitiva do que todas as outras da região. Então, isso pode ser minimizado, esses fatores podem ser minimizados justamente por essa dinâmica da economia brasileira. E o Brasil ainda tem uma vantagem interessante, quando comparado, inclusive, aos países do Norte, é que a nossa matriz energética ela é muito limpa, sabe? Então, se nós pensarmos que hoje, cada vez mais, os principais usuários desses serviços são preocupados com questões de sustentabilidade, com questões ambientais globais, isso é um potencial a ser explorado pelo país. A matriz de energia nossa é a mais limpa de todos os outros países. Então, se nós soubermos arquitetar esses vários fatores, certamente vamos caminhar para ter um mercado global importante aqui de serviços de computação em nuvem. Muito obrigado. O debate está bem interessante. Obrigado pela participação dos três nessa última pergunta. Todos sabemos que os demais pilares da atual era da computação social, que é mobilidade, big data, redes sociais, depende da nuvem. Depende de uma boa infraestrutura de nuvem que envolve vários aspectos, né, seja de nuvem pública, privada, híbrida, e depende de gente capacitada, com talentos para tomar conta disso daí. Mas, ao contrário do que geralmente acontece no centro de dados tradicional, na nuvem, vamos falar um pouco da questão da segurança, que é o que dá o cimento para que a nuvem fique em pé. Se uma nuvem sem segurança, ela desmorona. E se ela desmoronar, ela desmorona também os demais pilares que ela dá sustento. Então, a barreira que protege a infraestrutura, diferentemente do centro de dados tradicional, em que eu podia fazer a proteção por perímetro, colocando camadas e camadas e camadas de segurança como se fosse uma cebola, na nuvem essa barreira é diluída. E a segurança, então, ela tem que passar a ser concentrada na informação. Os dados precisarão de segurança própria, que os acompanhe, que os proteja. Isso implica um completo isolamento, né? O Eduardo, que trabalha com data center, sabe que isso é importante. Às vezes ele pode ter hospedado dados de clientes que são concorrentes entre si e tem que ter muita preocupação com isso. Esses dados precisam ser mantidos em segurança e que ficam protegidos quando vários clientes, principalmente, usam recursos compartilhados em uma infraestrutura de nuvem, né? Tem a questão da virtualização, controle de acesso, e a criptografia tem que ser forte o suficiente para permitir que sejam níveis alternáveis de separação entre corporações, usuários e comunidade de interesse. Como resolver isso diante desse... Aí vamos botar uma pimentinha na história. Temos o caso Snowden. Percebemos que a comunidade de segurança, do modo geral, ficou assim, para trás dos avanços das agências governamentais. Não contente com isso, ainda temos a questão do crime organizado. O cybercriminoso está cada vez mais sofisticado. Até pouco tempo atrás, ele fazia um ataque muito ruidoso, queria aparecer. Hoje, eles fazem tudo na surdina, tudo de forma oculta. Eles fazem o tal do ataque persistente avançado, que às vezes leva 3, 4 meses para completar um objetivo do ataque. Diante desse cenário, o que a gente pode fazer em termos de melhorar as condições para que a nuvem tenha a sua devida segurança e, consequentemente, possa viabilizar os outros pilares da mobilidade, das redes sociais, os pilares também temos que falar da internet das coisas aqui também, e também do Big Data. Acho que você falando sobre isso, você é o maior especialista em segurança que tem aqui entre nós, mas isso aí vai muito de encontro com as melhores práticas, porque hardware e software, eles nascem todo dia e cada dia melhor. Agora, se você não tiver uma evangelização ali dentro, em cima das pessoas, e isso daí passa pelo processo de contratação, pelo processo de treinamento, e como a empresa encara isso daí. Qual que é a abertura que a empresa dá para o usuário. Então, isso tudo acho que está envolvido no contexto de segurança. Não é somente você ter 30 camadas e software e monitoramento.
Maurício. Eu acho que esse tipo de problema é um problema inerente ao processo de inovação tecnológica. O avanço da ciência, o avanço da tecnologia em várias áreas traz questões éticas, traz questões legais, traz questões não só de segurança, né? Mas se você pensar na área da genética, por exemplo, a humanidade enfrentará nos próximos poucos anos problemas gravíssimos na área da ética, né, do que é permitido, o que não deve ser permitido na engenharia genética, por exemplo, né? Eu acho que sempre o processo é muito mais rápido do que a gente pode imaginar. Eu acho que todas essas questões serão equacionadas de alguma maneira. Certamente isso leva a um rearranjo de poder econômico, né, entre nações e entre empresas, mas soluções não apenas na área da tecnologia propriamente, mas na área legal vão ser encontradas. Eu acho que o impacto da cloud computing na vida de cada um de nós será muito maior do que cada um individualmente possa pensar nesse momento. Por exemplo, na democracia, não é? Qual é o impacto? Será que nós continuaremos a ter democracia representativa como temos hoje daqui a 10 anos? Ou será que isso será uma coisa do passado, né? Que toda a população pode ser consultada, pode participar de decisões com uma velocidade, com uma segurança muito maior? Boa pergunta. Falando em questão legal, passo a palavra para o Vigílio. Eu tenho certeza que ele deve ter algum complemento em relação a isso que foi falado. Bem, eu gostaria de fazer um comentário do ponto de vista do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós estamos falando de um ambiente que evolui muito rapidamente, que as questões de segurança, você como especialista, né, em geral, nós estamos olhando para trás, olhando para o retrovisor, o que já aconteceu e como prevenir o que vem pela frente. Mas como se trata do novo, e se nós olharmos ataques, é interessante essa questão da segurança, porque as questões são assimétricas. Para você atacar é muito barato, basta um notebook e algum conhecimento, mas para você defender é muito caro. Tá? Então, o caminho que nós vemos no Ministério é o seguinte: nós temos que investir mais em desenvolvimento científico e tecnológico. Nós temos que financiar mais grupos fazendo pesquisa. Nós gostaríamos de ver as empresas atuando no Brasil, desenvolvendo tecnologia aqui também, em parceria com os institutos de pesquisa, com as universidades. Então, esse é o passo fundamental para nós termos um ambiente mais seguro. Nós temos que ter pesquisa avançada nesse setor, de um lado. Do lado prático, nós temos que ter legislação. Então, a legislação, o Marco Civil, já provê um arcabouço inicial. A Lei de Proteção a Dados Pessoais, que está em elaboração no Ministério da Justiça, virá complementar isso e vai dar exatamente aquele contexto para que essas questões sejam resolvidas. Existem outras peças de legislação. Paralelo a isso, existem ações, iniciativas do governo concretas. Existe o Centro de Defesa Cibernética das Forças Armadas, que atua exatamente na proteção. Existe o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, que atua para dentro do governo na proteção das infraestruturas críticas de governo. Então, esse conjunto, nós temos que falar numa série de medidas para tornar o espaço cibernético brasileiro mais seguro, que passam pelos investimentos em P&D, formação de pessoal, legislação e ações do governo. Nós tivemos a oportunidade de participar da audiência pública da CPI da espionagem americana, e esse tema que você citou, Vigílio, foi muito debatido lá e consta do relatório, né, dos próximos passos para o país melhorar nesse aspecto. A gente queria colocar um ponto que foi falado, os três comentaram que eu, de alguma forma, que eu seria especialista. Obrigado pela deferência em segurança. Deixa eu, então, falar um pouquinho da visão que a gente tem em termos de segurança, o que precisa ser mudado e quais são os próximos passos para ajudar o Brasil a ser um player global relevante em cloud e em security. Né? Na nossa opinião, nós observamos que a gente está querendo, no momento, e a gente está muito preocupado com esse momento específico agora da Copa do Mundo, porque a gente ouve uma série de rumores, né? Dia 14 de maio, por exemplo, o site que apoia
a Copa do Mundo em São Paulo foi atacado, e o Anonymous avisou que ia fazer estrago. A gente tem observado, depois eu queria conversar um pouquinho com a representante da Claro para ver, assim, cá entre nós, esses problemas que estão tendo nas comunicações são realmente fruto no momento agora que a gente vê que muita gente fica sem sinal ou fica sem poder falar durante a Copa? É porque veio muita gente ou é porque está sendo atacado? Porque a gente observa que uma série de pontos que foram colocados, uma série de ameaças que foram feitas, porque não adianta, todo mundo quer. O Brasil virou vitrine agora, estamos uma vitrine do mundo em termos de Copa do Mundo, e que hacker não quer dizer que ele que derrubou o sistema de comunicações, assim, assado, ou fez algum ataque. Então a gente tem que ficar muito preocupado com isso. O resultante disso foi citado as brilhantes iniciativas do Centro de Defesa Cibernética, do próprio GSI. Eu ajudei a fundar o DECI, que fizemos uma campanha de treinamento ao longo de 2 anos, treinamos 2.300 servidores públicos, DAS 456, lá em Brasília. Nós fizemos, enfim, a gente está bem assim engajado nesse projeto. Só que a gente observa 2 pontos. O primeiro deles é o seguinte: hoje, a noção de segurança da informação que a maior parte das corporações tem é do século XX. Nós estamos no século XXI. O problema é o seguinte: todo mundo está preocupado em ficar compliance. E nós temos vários artigos que a gente publica dizendo o seguinte, com a seguinte pergunta: estar compliance com uma norma, por exemplo, a ISO 27001, estar seguro? A gente parte da premissa, alinhado com o que teve o evento recente do Information Security Forum, que diz o seguinte: não, a resposta é não. Boa segurança leva a compliance, mas a compliance não necessariamente leva a boa segurança. Compliance é igual aquele filho que chega para a gente da escola e fala: pai, passei de ano. Quando você tirou, filho? Eu precisava de 0 a 10, precisava tirar 5, eu tirei 5. Está compliance, mas ele aprendeu a matéria? Então, a mesma coisa. E esse ponto de reflexão, coincidentemente, hoje é dia 16. Né? Nós estamos lançando uma coisa assim que não tem nenhum cunho político, nenhum cunho de empresa, de nada. Estamos lançando o Cyber Manifesto. Quem quiser conhecer, é cyber-manifesto.org. Já tem adesão de 40 a 50 empresas. Recentemente, a Log, né, entrou. Muito obrigado, tá, Eduardo, pela adesão. E a gente está promovendo um debate. A ideia é o seguinte: é que quem entrar se comprometa com 4 pontos-chave que vai olhar para dentro da sua corporação e vai corrigir aqueles 4 pontos. A ideia é fazer uma defesa assim, do país todo em termos de segurança cibernética. Muita gente confunde o termo segurança cibernética e acha que é sinônimo de segurança da informação. Não é. A segurança da informação é muito focada em compliance. A segurança cibernética costuma olhar para os pontos cegos que existem entre os domínios da segurança da informação e procura botar luz nesses pontos, que é ali que o atacante, que o cybercriminoso faz seu ataque. Ele tenta explorar esse ponto cego para poder ter sucesso. E a gente percebe que a gente está perdendo essa batalha, mas a gente tem que ganhar essa guerra, pessoal. Então, conclamo a todos a se unir a esse propósito. Mas, voltando aqui para o nosso debate, vamos então às palavras finais, o tempo está acabando. Em termos de cloud security, nós percebemos, voltando àquela pergunta que eu tinha feito do caso do Edward Snowden, né, em relação ao mercado do Vale do Silício, e a gente percebe que, olha só, não existe assim, se alguém perde, alguém ganha. Então, se o Vale do Silício está perdendo 35 bilhões de dólares em investimento em cloud computing por conta da questão da confiança, como fazer, então, para a gente capturar esse mercado e trazer para o Brasil? Mesmo que a gente seja, como é o caso, como foi citado, a Log, uma empresa americana, mas não importa, está aqui no Brasil. Isso pode virar uma oportunidade, a gente pode aproveitar e trazer esses 35 bilhões de dólares aqui para o país de alguma forma concreta. Tem alguma estratégia que a gente pode transformar o que pode ser uma crise por lado de lá numa oportunidade por lado de cá? Dentro desse aspecto, é muito importante salientar até o posicionamento nosso, que é um posicionamento de neutralidade. A gente não possui rede própria. A gente compra backbone de várias outras empresas e a gente fecha com a nossa solução de firewall, enfim, de segurança. Eu acho que essa questão da neutralidade é fundamental hoje para a gente, porque se você observar as empresas que abriram a rede, são empresas de telecomunicações, que foram obrigadas ou não, ou um acordo ou não, que já tinham. Obviamente, era um acordo que já tinham. Então, essa questão da neutralidade, eu acho que pode trazer benefícios para a gente aqui no Brasil, sim. As empresas procurarem data centers neutros, sem rede própria. Eu acho que isso é importante. Algum posicionamento, Maurício? Queria falar um pouquinho, para concluir a minha participação, sobre o Rio de Janeiro, né? Eu acho que, se estamos falando da indústria do conhecimento, né,
é importante refletir um pouco sobre quais são os fatores locacionais que levam uma empresa a decidir a sua localização. Certamente, a oportunidade de negócios está em primeiro lugar, e isso foi mais do que falado aqui. O Brasil tem inúmeras oportunidades de negócios nessa área e em outras áreas intensivas de conhecimento também. Talentos é uma variável importante, e qualidade de vida é uma variável importante. Com relação à infraestrutura, que eu acho que todos os debates, de alguma maneira, mencionarão as carências de infraestrutura que o Brasil tem em várias áreas, dentro desse cenário, o Rio de Janeiro está bem posicionado. Quer dizer, o Rio de Janeiro, seja na área de conectividade, seja até na energia elétrica, o Rio de Janeiro, seja até na área de talentos, né, que eu mencionei que o país tinha um dever de casa grande a ser feito, a cidade do Rio de Janeiro é particularmente bem servida de boas universidades. Então, eu acho que é um momento muito rico para a cidade do Rio de Janeiro, não só na área de cloud computing, na área de tecnologia da informação. Aliás, uma crítica aqui, vocês da área de TI têm mania de se apropriar do termo tecnologia como sendo sinônimo de tecnologia da informação, como se a genética não fosse tecnologia, se produção de petróleo não fosse tecnologia, né? Protesto registrado. Então, todas as áreas intensivas em tecnologia têm nesta cidade um local muito especial no Brasil para se instalarem. Alguma coisa, Virgílio? Pois é, eu acho que tem possibilidades de fazer medidas concretas, sim, para atrair, para atrair essas empresas, por exemplo, para cá, que estão perdendo mercado no Brasil por causa das questões de segurança. Essas ações, elas, na verdade, devem ser uma combinação de ações no nível municipal, estadual e, eventualmente, federal também. Mas, no nível municipal, certamente, terreno, localização e impostos municipais podem ser atrativos para a localização de data center. No nível estadual, existem várias maneiras interessantes de fazer essa atração. Por exemplo, também na redução de impostos estaduais, né? A questão de apoio à pesquisa através das fundações de auxílio à pesquisa. O Rio tem a FAPERJ, e, do nível federal, o uso das políticas que existem no nível federal, feito a Lei do Bem, por exemplo, já mencionada aqui, que se você investir em P&D, a empresa vai ter uma redução no imposto de renda. Nós podemos casar essas operações com a Lei de Informática, porque a Lei de Informática oferece o incentivo para a produção local, e como no Brasil agora já tem várias empresas que produzem localmente, e tem um fenômeno novo que chama-se OEM, que é Original Equipment Manufacturer, que eles fabricam para terceiros. Então, uma nova linha de produção pode entrar rapidamente em operação via esses fabricantes globais que estão no Brasil e que se beneficiam também da Lei de Informática. Então, eu acho que é factível fazer isso, mas precisa ter uma iniciativa. A prefeitura pode ser uma delas. Eu acho que o momento é muito oportuno para isso, porque as empresas e os consumidores brasileiros, entre eles o governo, têm tido uma insegurança nessa contratação de serviços fora daqui. Então, aproveitar isso seria uma boa oportunidade. O debate é o tema instigante. Dá para a gente falar a tarde toda aqui, mas a fome começou a bater, não é isso? Está na hora de a gente fechar. Deixa eu fechar, então, um fecho geral de como é que a gente falou nesse debate. Nós abordamos o tema Cloud Security sobre os 4 facetas de mercado, talento, segurança, leis e regulamentações. E a conclusão final, que eu acho que todos chegaram a esse mesmo ponto, é que o Brasil pode ser, sem dúvida, e já está se tornando um verdadeiro player global, relevante no mercado de cloud e no mercado de security. Nós temos tudo o que a gente precisa. Nós temos talento, nós temos... Claro, tem que investir mais, tem que fazer uma lição de casa, mas nós temos criatividade, né? Eu sou suspeito para falar do Rio, porque eu sou paulistano, mas eu carioquei. Eu já estou aqui há muitas décadas, né? Então, eu sou apaixonado pelo Rio, já poderia estar morando em São Paulo, mas eu gosto muito daqui. A qualidade de vida aqui é inegável, muito boa, muito bom acordar de manhã, dar uma caminhada na praia, isso não tem preço. Enfim, não só isso, como também, como foi colocado nos debates anteriores, a gente tem condições aqui no Rio de conciliar toda essa gama de tecnologias, de ajudar o país a dar os passos decisivos em termos do que ele precisa para viabilizar o seu futuro promissor em termos de
desses 4 pilares da era da computação social que debatemos aqui. Passar de ouvir a palavra para o Marcelo. Muito obrigado a todos. Uma ótima tarde. Obrigado, Paulo, Virgílio Almeida, Eduardo e Maurício, pela oportunidade. Eu queria agora, antes da gente encerrar, primeiro agradecer a vocês pela oportunidade. Espero que amanhã tenha sido proveitosa. A Annelise vai passar para vocês as 2 últimas perguntas usando esse token de votação, que foram perguntas que nós não mostramos no painel inicial. Gostaria que vocês, por favor, indicassem, votassem. E eu queria fazer uma rápida pesquisa de opinião sobre a opinião de vocês sobre o evento. Isso vai demorar menos de 2 minutos, então, antes da gente encerrar, gostaria de pedir a ajuda de vocês. Vamos lá, perguntas da UI. Onde estão as maiores oportunidades de negócios no Rio de Janeiro? Número 1, 2, 3 ou 4? Valendo? Ok. Essas perguntas estão sendo feitas em todos os painéis e o objetivo, no final, é que a empresa tenha uma visão da percepção das pessoas que passaram por aqui sobre esse tipo de avaliação. Segunda pergunta, da UI ainda, ou 7ª. Qual é o maior desafio para as empresas no Brasil? Infraestrutura, carga e sistemas tributários ou mão de obra? Rapidamente, temos mais 4 ou 5 perguntas de opinião, não é isso? Ok, vamos lá. Próximas. Os painéis da Conferência de Tecnologia abordaram temas relevantes e atuais do setor? Sim, os debates abordaram, em parte, e não. Acredito que o conteúdo poderia estar mais atualizado. Próxima pergunta, qual foi o grau de fluidez e objetividade dos debates? O que é? Só a opção 4 está funcionando. Aqui qualquer número que vocês apertarem vale 4. Brincadeira, hein? Vamos lá. Como você avalia o tempo? Eu acho, Annelise é a menina que opera esse aparelhinho. A próxima semana a gente pode botar 15 segundos, porque 20 segundos para só apertar um botãozinho é muito, né? É mais rápido, né? Vamos lá. Como você avalia o networking proporcionado pelo evento? O evento trouxe novas ideias e oportunidades de negócios e projetos para suas atividades? Tem 20 segundos para pensar, sim ou não? E a próxima é: contribuiu para fomentar negócios e atrair novas empresas para o Rio de Janeiro? São quantas? Mais uma? Obrigado. E, por último, temos... se você recomendaria
na participação no encontro como este no futuro, e a gente está olhando aqui, sem dúvida alguma, 2016 como um exercício e uma meta para que a gente tenha um evento como esse, talvez numa escala diferente. Senhores, muito obrigado mais uma vez pela participação. Temos um almoço agora. Espero que a gente possa se encontrar e conversar lá fora com mais calma. Muito obrigado, boa tarde.